Alô, 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 muito boa noite, boa noite, boa noite. O meu Transferban é melhor que o teu, Bagé. Vamos fazer uma comparação? Meu Transferban é mais legal, o meu é mais novinho, meu é de agora, o teu já tá antigo. Vamos lá, velho, grenalização de O- Transferban agora. os mais antigos, né, da nossa época de ouvintes de rádio diziam que a dupla Grenal, na verdade, são dois irmãos siameses, né? Um vai copiando o outro, um vai puxando o outro. Mas antigamente era pelo lado bom, né? Por exemplo, o É, Inter foi lá, ganhou o Brasileiro primeiro. Aí o Grêmio correu atrás, ganhou o Brasileiro. Aí o Grêmio ganhou o Libertadores primeiro. Aí o Inter foi lá, correu, ganhou o Libertadores. Sabe, sempre teve essa coisa puxando pro bem. Cara, esse campeonato de Transferban, sabe que ontem o presidente, aliás, anteontem, né? Porque agora a gente já tá na madrugada de quarta. Na noite da segunda-feira, teve a despedida do presidente Guerra. O presidente Guerra entregou o Grêmio ainda com o Transferban pendurado. E o que loucura. presidente Barcelos tem um novo agora. Um novo Transferban. Não se sabe exatamente ainda de onde vem esse Transferban do Internacional. O Inter emitiu uma nota dizendo que é uma dívida que já foi paga, que é só uma questão burocrática para sair. Mas, de novo, né, Bagé? Nós estamos falando da imagem do clube, Bagé. Nós estamos falando da imagem do clube. Nós estamos falando de dois clubes que têm reformulações de elenco para fazer na próxima temporada. Reformulações, sabe como é que tu reformula elenco? Com saídas e chegadas de jogadores. Tu sabe o que é o transfer ban? É um impedimento da saída e chegada de jogadores. Ah, mas eles estão resolvendo. Até o começo do ano ali, ninguém mais tem transfer ban. Ninguém mais tem transfer ban, mas tem um carimbo na testa de caloteiro. Tem um carimbo na testa de caloteiro. Eu vou repetir uma coisa que eu disse aqui, e é importante que as pessoas tenham a consciência disso. Quando tu não tem dinheiro, tu tem que ter crédito. O Claro. Internacional não tem mais crédito. E quando tu sofre um transfer ban, isso é que nem o score, o score, aquele né, que apresenta o teu número, Do, tua do, do qualificação como crédito, bom né? pagador. É. Tua qualificação como bom pagador. O score de Inter e Grêmio é zero nesse momento. Se o cara for pesquisar o score de Inter e Grêmio, já era. Cara, isso é muito. O 2025, Bagé, eu vou te dizer uma coisa: o 2025 ele é revelador e definitivo em relação à dupla Grenal. Ou se muda tudo, ou nós estamos indo para outro tamanho. Sabe que eu não lembro, Baldaço, de tanto tempo, em tanto tempo que a gente acompanha a dupla Grenal, como primeiro só torcedor, depois com profissional não identificado, agora com profissional identificado. Tu lembra de uma paridade de incompetências em Não. presidências? Eu não lembro, cara, porque eu não. Buscando alguns chavões assim, né? Sempre se dizia que tinha o efeito gangorra. Pra um tá bem, o outro tinha que tá mal, ou vice-versa. Baldasso, os dois estão por baixo. A gente chegou hoje que os dois correram risco e se preocuparam em algum momento. O Inter um pouco mais, mas os dois se preocuparam com o rebaixamento. Técnicos que não chamaram atenção em momento nenhum, tanto que o Grêmio trocou, o Inter trocou. E dois presidentes que hoje em dia, se tu pergunta para qualquer torcedor do Grêmio ou do Inter, o índice de rejeição deles é quase que 100%. Eu não lembro Uhum. de uma época assim, sabe? Que a gente Não. tivesse duas temporadas tão parecidas. Deixa eu te dizer uma coisa, Bagé. Vamos pegar os Parecidas e dois. parecidas por baixo, né? Vamos pegar os dois últimos anos de rebaixamentos da dupla Grenal. 2016, o Internacional foi rebaixado. Qual era o momento do clube? O momento do clube era o seguinte: o Internacional, há um ano e meio antes, quando assumiu o Vitório Pifra, era um clube rico do futebol brasileiro. E aí a má administração do Vitório Pifra, fora as outras coisas, levou o Inter para a segunda divisão. O Internacional ali tinha uma situação muito ruim, mas muito longe do que é hoje. Muito, muito longe do que é hoje. O Internacional não era um clube inviável quando o Marcelo Medeiros assumiu. Vamos pegar o rebaixamento do Grêmio de 2021. Ele aconteceu com o Romildo Bolzan, que nos anos anteriores vendia um jogador por 20 milhões de euros a cada 6 meses. O Grêmio não era um clube quebrado. Não era um clube quebrado. Neste ano, Bagé, nenhum de nós caiu para a segunda divisão. Nenhum de nós caiu, é verdade. Mas a situação é muito pior. Ah. Mas muito pior em relação à instituição, clube, financeiro, administrativo. Muito pior do que nesses anos que a dupla Grenal caiu, Bagé. Não, e a forma que as coisas vinham avisando, né? Porque são avisos. Ontem teve até, e claro, depois a gente vai falar com um pouco mais de calma sobre essa saída do presidente Guerra, mas ele foi fazer um relato dos últimos 3 anos. Ele fez um relato, Baldaço, de um outro clube, que não era o Grêmio. Ele só faltou fechar dizendo assim: olha, estou deixando o Grêmio na melhor situação financeira da sua história. Sabe, é uma negação de pelo menos assumirem aquilo Claro. que foi desfeito dentro do clube. Porque tu pega agora, por exemplo, tá?
O vice do Inter foi lá e pediu sair, né? Pediu as contas e tal. Tudo bem, convenhamos, não vai mudar nada, né? E estrategicamente, no departamento de futebol, tu imaginaria que fossem os cargos remunerados a serem trocados, afinal de contas, eles fizeram um trabalho muito abaixo. O D'Alessandro não foi contratado para fazer o que ele fez. O Mazuco não foi contratado para fazer o que ele fez. Eu não sei que tipo de recado passa, sabe, para de repente efetivamente ter algo de mudança muito forte, por exemplo, para o Inter na próxima temporada. Mudanças estruturais. A dupla Grenal está necessitando de mudanças estruturais. A estrutura de funcionamento. Nós vamos continuar sendo clubes associativos, né? Que tem presidente eleito, não é SAF. Beleza, vamos continuar. Estruturalmente precisa mudar. Estruturalmente. Não sei aonde o presidente Barcelos quer chegar com essa adesão que ele pede à oposição. Teve uma reunião ontem importante de grandes figuras notáveis do Internacional com o presidente Barcelos. O Grêmio tem uma realidade um pouco diferente do Inter no último ano, que é a presença dos seus mecenas, que o Inter não tem, Marcelo Marques, o Celso Rigo, mas ainda assim, né? O Grêmio vai viver um processo estrutural em que, quando falta dinheiro para pagar o salário, precisa de um bilionário para ajudar. É assim que funciona um clube de futebol? É assim que se administra um clube de futebol? A dupla Grenal necessita de mudanças estruturais. E eu não falo exatamente, Bagé, de virar SAF, mas alguma coisa diferente tem que ser programada, porque nós estamos indo para o buraco, velho. Nós estamos indo para o buraco. Agora, o Baldasso, eu sei que muita coisa vai mudando, né? A todo momento tem alguma coisa nova e tal. Agora, tem alguma possibilidade que o D'Alessandro venha a ser técnico do Inter? Surgiu Porque isso hoje, né? eu teria surgido com o Guerrinha, e aí eu tava conversando com algumas pessoas, alguns amigos, que passaram pelo Internacional recentemente, alguns jogadores, e tu conhece todos eles, né, que passaram. Eu tava conversando com alguns, e aí um passarinho me disse o seguinte, que o Abel teria indicado o Fabinho Soldado como homem do futebol. Aham. Ele que tá lá no Corinthians, que foi aquele volante, né, que foi o jogador do Abel lá em 2006. Bom E que aí jogador, poderia ter uma reformulação. Daqui a pouco, imagina, o Abel supervisor, o Fabinho sendo um diretor de futebol, o D'Alessandro sendo treinador. Tu acha que esse é um caminho? Porque, cara, o D'Alessandro, a gente lembra do histórico dele, né? E que como dirigente foi muito ruim agora. Mas seria um D'Alessandro num cargo que ele ainda não executou, né? Como técnico de futebol, embora ele tenha estudado e Sabe tudo qual é o mais. problema, Bagé? O problema é que a torcida gosta dessas coisas. Esse é o grande Ah, problema. sim, isso sim. Esse é o grande problema, porque o torcedor vai achar legal. Eu vi hoje um comentário numa rede social de um torcedor dizendo o seguinte: eu prefiro o D'Alessandro de técnico do que o Odair Helman. Cara, isso é muito Não, não, perigoso. o Isso é D'Alessandro muito ainda não é perigoso. técnico. Ele estudou para ser técnico, Pelo não é amor técnico de ainda. Deus, essas coisas são perigosas. Foi que nem com o Fernandão lá atrás. E eu não tô É. nem falando de queimar o ídolo, porque eu, sinceramente, neste momento o Inter tem tantos problemas que pouco me importa se vão queimar o D'Alessandro, porque eu acho que já se queimou um pouco com tudo que aconteceu. A questão é, nós vamos passar por uma reformulação de grupo, nós precisamos de um técnico especialista com capacidade, know-how e estofo para preparar um time num ano muito difícil, e nós vamos colocar um treinador que não tem nenhuma experiência nisso, só por ser o D'Alessandro. Isso é um absurdo sem tamanho. E o pior, a torcida vai gostar, porque o torcedor age com o coração. O D'Alessandro é ídolo. Vão achar legal, que nem este que disse que prefere o D'Alessandro do que o Odair Helman. Eu tenho muito medo, tomara que isso seja apenas um meu amigo, Guerrinha, um pai deles todos, mas tomara que tenha sido um devaneio do Guerrinha, porque isso seria um absurdo sem tamanho, velho. Um absurdo sem tamanho. Mas o Guerrinha, para ter dito isso, ele recebeu de alguém. O Guerrinha não tirou isso da cabeça dele. Deve ter algum indício daqui a pouco ali. E aí pode ser, na cabeça do Abel, na experiência do Abel, considerar que ele possa estar conseguindo dar um suporte para que possa um D'Alessandro ser treinador. É porque eu vejo, o Baldassi, que o ano da dupla, de maneira geral, ele começa de novo muito pressionado. Tá? Virou a página, tirou a folhinha de dezembro, a de janeiro começa pressionado. Mas a do Inter mais. Por quê? Porque o Grêmio ele tem pelo menos uma sensação de oxigenação. Porque saiu um presidente, chega um outro presidente. Primeiro passo do presidente, já tirou o Mano. E o torcedor queria. É isso que tu fala. Daqui a pouco vai fazer uma coisa que o torcedor quer. O Grêmio tá fazendo uma coisa que o torcedor queria, que é tirar o Mano, que é trazer o Pelaipe,
que é manter o Filipão, e tem uma mudança de diretoria. O Inter não. O Inter vai mexer alguma outra cabeça ali, quem sabe um novo vice, alguma coisa como agora com a saída do Bisol, mas eu acho que talvez o limite de paciência do torcedor do Inter vai ser muito menor. Não, e outra coisa, as necessidades são muito maiores. E mais uma, Bagé, solução mágica não dá certo sempre, tá? Deu certo com o Abel, deu certo com o Abel. Já deu certo agora. Deu, aí nós vamos para outra solução mágica agora, botar o D'Alessandro de técnico do Internacional. Isso seria um escândalo, cara. E outra, né? Seria mais uma tentativa de escudo da atual gestão. O presidente Barcelos tem credibilidade zero com o torcedor. Cara, no final do jogo, Bagé, no final do jogo, nós entrevistamos, o Thiago Stormovski entrevistou na nossa jornada, uns 50 torcedores do Inter. E todos eles, sem exceção, faziam assim, ó. É o Inter, aqui é Série A e fora Barcelos. Todos. Todos diziam fora Barcelos. É unanimidade na torcida do Internacional que o Barcelos deveria renunciar e ir embora. Então tu vai começar o ano já com esse peso. Já com esse peso de um torcedor que não confia na atual gestão. Isso é ruim. Então talvez, e tomara que não, eles acreditem o seguinte, vamos pegar o nosso ídolo aqui, vamos botar de treinador, nós temos o Abel no vestiário, ninguém vai nos bater. Ninguém vai nos bater, nós temos o ídolo na linha de frente aqui, nossos escudos, e ninguém vai nos bater. Cara, se botaram o D'Alessandro treinador, eu não sei se isso avançou, se vai avançar, né? Daqui a pouco nós estamos falando de uma coisa aqui que nem tem possibilidade de acontecer, mas enfim, o Guerrinha falou sobre isso. Mas seria uma das coisas mais absurdas da história do Internacional. Não tenho dúvida nenhuma. Agora, pelo lado do Grêmio, ontem o presidente Alberto Guerra fez um discurso. Eu não gosto de discurso lido, viu, Bolossi? Claro, a gente trabalha com comunicação, então a gente tem uma certa facilidade, mas mesmo assim, tem várias pessoas que gostam do discurso lido. Eu lembro do comentário do Messi Cabral, lembra ali, 11 e pouca da manhã na Bandeirantes, o mestre lia, ele escrevia o comentário dele e depois ele lia o comentário. Pô, mas ele tinha várias sacadas geniais e às vezes ficava até engraçado porque ele se perdia em algumas palavras que ele mesmo tinha escrito e que às vezes ele não conseguia identificar. O presidente ontem foi falar dos 3 anos de gestão. Poxa, tu falar de 3 anos que tu viveu e ele esquecia e volta e meia, até cometeu uma gafe, né, que o pessoal tá usando lá de maneira mais pornográfica. Mas o presidente fez um discurso longo, um discurso em que ele botou culpa em todo mundo. Isso. E principalmente na gestão anterior. Poxa, eu sei que é fácil bater na gestão do presidente Romildo pelo último ano, né? Porque era um ano que ele estava na Série B. Mas, poxa, se a gente lembrar o que foi a reconstrução feita pelo presidente Romildo quando assume a gestão, que ele reorganiza, que ele cria um lastro financeiro, que ele tira, manda embora Barcos, manda embora Zé Roberto, manda embora Marcelo Moreno, Kleber Gladiador, aqueles super salários, estipula 150 mil de teto e reorganiza, daqui a pouco o Grêmio ganha uma Copa do Brasil, ganha uma Libertadores, vende 500 milhões, meio bilhão, foi o dinheiro do Grêmio em base. Se tu botar o dinheiro que rendeu, vai a 750 milhões, porque tinha 250 milhões lá, só de taxa, dinheiro que ia para empresário, percentual que ia para clube que tinha direito. Então, ele reestruturou financeiramente. E depois ele errou, porque teve um momento que ele achou que ele poderia ser governador de estado, e quando ele acordou para a vida, ele estava sendo rebaixado pelo Grêmio. Mas ele entrega o Grêmio com uma dívida em torno de 300 milhões. Aí. O Grêmio agora dívida, tem que é uma dívida normal para um grande clube. É uma dívida normal para grande clube entre 200 e 300 milhões. Né? Até porque Grêmio, boa parte dessa dívida geralmente é questão fiscal que está renegociada. Fiscal, que está jogando para cima. O Grêmio fecha com quase 800 milhões. E aí eu tenho que ouvir o presidente Alberto Guerra elencar algumas coisas. Não, olha, tem um show do Rush que pode ficar para o Grêmio 1 milhão e 100. Mas o show do Rush não é nem o Grêmio que foi atrás. Foi algum produtor que entrou em contato porque viu ali uma boa possibilidade de fazer o... Não, porque tem um empréstimo. O empréstimo só aconteceu porque o Grêmio não tinha dinheiro. E o Marcelo Marques foi lá, botou 63 milhões, cobrando 1 milhão de devolução por ano. Sabe, a gente vai vendo assim o quanto as estruturas da dupla Grenal são frágeis, Baldassi. São frágeis. Tu pega hoje, por exemplo, qual é o caminho do Inter? O normal seria um encaminhamento de SAF. Que tu não tem como trabalhar essa dívida já. Bom, mas vai se tentar mais um ano, daqui a pouco equalizar alguma coisa, ganhar algum campeonato, abrir um novo mercado. Cara, profissional é um termo que se usa e não se aplica no futebol, na dupla Grenal. Não se usa.
Nem na defesa de números. Porque essa defesa de números do presidente Alberto Guerra, ela é totalmente flácida. Ela é totalmente flácida. Não, sabe? a Ela não paralela. se sustenta. É uma realidade paralela, cara. Mas o Bagé, o CEO do Internacional, o Zanardo, ele fez uma conversa com a imprensa há 3 meses e ele apresentou a evolução financeira do Internacional. O presidente Barcelos estava à véspera de dar uma palestra na CBF, num simpósio sobre reestruturação de clube de futebol. O vice-presidente de futebol do Inter e os dirigentes que costumavam dar entrevista em vestiário negaram que o Inter brigava contra o rebaixamento até 3 rodadas antes do final da competição. O vice de futebol do Inter, que graças a Deus pediu demissão nessa noite, o vice de futebol do Inter dizia que tinha que dar carinho aos jogadores. É um mundo paralelo. E o Guerra, a mesma coisa. O Guerra sempre foi um mundo paralelo. Sempre foi um mundo paralelo. Aí a gente pensa em reestruturação dos nossos clubes com a negação de tudo que está acontecendo. O atual modelo da dupla Grenal. Quando a gente fala em profissionalismo, Bagé, o Inter, por exemplo, as vice-presidências do Internacional, elas não são ocupadas hoje por especialistas em suas áreas. Elas são ocupadas por amigos do presidente ou aliados políticos que tu estava devendo um cargo. É assim. E outra coisa, esse assunto, sabe quando é que começou a se discutir esse assunto? Em 2001. E nós continuamos hoje acontecendo a mesma coisa na dupla Grenal. Sabe que a salvação do Grêmio, o Marcelo Marques seria tão salvação do Grêmio que o Marcelo Marques não precisaria de conchavo político para se eleger. Então o Marcelo Marques não teria que distribuir cargo para ninguém. Eu acho que seria muito bom para o Grêmio. Mas é um absurdo, é amadorismo. Amadorismo. A dupla Grenal vive neste momento no amadorismo. Estamos ficando para trás de todo mundo e eu não consigo vislumbrar, tomara que eu esteja enganado, algum trabalho, alguma tentativa, né, de reestruturação do clube como um todo, mudar a estrutura, mudar o estatuto, não sei. Existe uma informação, Bagé, de que tem um grupo de empresários colorados que está pensando em fazer o que se faz lá no Fluminense. O Fluminense tem um fundo que vários bilionários participam do processo, um fundo no clube, em que há a possibilidade do clube receber uma grana boa, de acordo com a participação de cada milionário, e as coisas estão acontecendo no Fluminense. Hoje, no Inter, tu não poderia fazer isso. O estatuto não permite. O estatuto não permite. E vai saber quanto tempo demoraria para mudar um estatuto se tivesse a possibilidade. Porque daqui a pouco um é oposição, acha que vai ser bom para a situação, o da situação acha, não, a oposição vai no final do ano, aí eles vão ganhar dinheiro que eu não ganhei, aí eles vão achar que eles são melhores do que nós. Ah, velho, muito difícil, Bagé. É muito difícil. É por isso que eu comparo muito os conselhos deliberativos da dupla com o Congresso Nacional Brasileiro. Tem muita gente. Não precisava ter tanta gente. Não. Tem gente que tá lá que não sabe o que tá fazendo. Tem gente bem intencionada. Tem outros que estão lá só para poder mostrar o crachá, para ter acesso mais facilitado ao estádio, para dizer que é conselheiro. Tu pega esse ponto que tu toca aí do estatuto. A gente fala muito em termos de Brasil, país, nação, de que o nosso conjunto de leis ele é ultrapassado, né? Que teria que ser revisado, que teria que ser atualizado, que algumas coisas tinham que ser menos brandas, outras talvez modificadas. No Conselho Deliberativo é a mesma coisa. É o que tu acaba de citar. Será que os conselheiros têm acesso ao que reza ou não o estatuto do clube? Porque às vezes tem coisas que são interessantes de serem alteradas. Porque antigamente se usava no carnaval o livro de ouro. O que era o livro de ouro? Tu ia lá nessas pessoas mais relevantes e com mais posses e dizia assim, olha, a nossa escola vai sair no carnaval, com quanto tu pode nos ajudar? Aí o cara dizia, olha, quanto vocês vão gastar? Nós vamos gastar 1 milhão. O cara disse, não, eu posso ajudar com 50 mil. Aí botava assim, anotava ali 50 mil, tá sendo outro, tá. Só que isso mudou, Baldasso. E hoje esses fundos, eles são realidades. E eles precisam, inclusive, ser debatidos dentro do conselho. A própria questão da SAF. Muitas vezes se evitou falar de SAF. Não, eu acho que tem que se falar. Eu sou contrário que ela exista. Porque o que é o meu medo? E eu acredito que seja o mesmo teu. A SAF, no futebol brasileiro, ela é entendida como alguém que vai me dar um dinheiro. Isso aí. E vai resolver o meu problema hoje. Sabe é o que o torcedor pensa. É o que o torcedor pensa. Vai parar na frente do estádio 2 caminhões, 2 caçambas despejando dólares. E depois como é que a gente faz? É o caso das debêntures. Tu imagina o risco das debêntures. É tu fazer um negócio hoje e colocar a tua casa. É isso aí. Como garantia. Mas cara, e se o negócio der errado? Como é que tu faz?
O cara Ah, leva o a tua Inter casa? botou o Beira-Rio. Essa aí é a história. Cara, isso é surreal, cara. É a Então, história. se a gente chega nesse ponto, Baldasso, qual é a garantia que se tem de que vai se entregar a SAF para alguém? Porque o grande detalhe da SAF são duas situações. Primeiro, modelo de SAF. E segundo, depende de um ser humano. O Flamengo deu certo sem SAF e o Palmeiras deu certo sem SAF. Coloca um ser humano incompetente lá em qualquer uma das gestões para ver se eles não colocam tudo fora, Mas, meu o que foi amigo, construído. meu amigo Alex Bagé, Romildo Bolzan e Fernando Carvalho. Romildo Bolzan e Fernando Carvalho. Nós estamos falando de gestão. Fernando Carvalho pegou um clube que não tinha nem jogador com contrato. Tinha um jogador com contrato, não tinha nem jogador de futebol o Inter quando o Fernando Carvalho assumiu. 4 anos depois era campeão do mundo. Ah, O Romildo Bolzan pegou um Grêmio que tinha jogadores ganhando uma banana de dinheiro, jogadores acomodados, mas uma fortuna. O Romildo Bolzan chegou e começou a cortar. O Romildo Bolzan estabeleceu um teto de salário quando assumiu e foi devagarinho. Eu lembro do Romildo Bolzan nos bastidores dos donos da bola na Bandeirantes. Acho que foi a primeira vez que ele foi lá no estúdio dar uma entrevista para nós. Ele conversou com a gente antes. E ele disse o seguinte: eu não vou ganhar nada esse ano, tá? Ele falou: eu não vou ganhar nada. Eu vou começar a reestruturar o clube. Então isso é gestão, Bagé. Eu claro. ainda acredito em O, gestão. Eu o, acredito mais em gestão do que em SAF, Bagé. o Baldasso, tu quer ver uma coisa? Vamos pegar aqui, ó. O presidente Fábio Koff, né, foi o pai deles todos. Tanto que o presidente Carvalho era um guri, como ele dizia, né? E o presidente já bebia da fonte ali do presidente. Tanto que o presidente enxergou, né? Porque talento enxerga talento, né? Ele viu ali que o presidente Carvalho era um cara bom dele repassar algumas coisas. Tu imagina, Baldasso, nessa era dos super patrocínios, o que seria o Inter tendo o Fernando Carvalho de presidente e o Grêmio tendo o Fábio Koff de presidente? Porque eles pegaram épocas, mesmo o presidente Carvalho tendo sido presidente mais recentemente, era outra época. Tu pega o salário que o Índio ganhava naquele momento, pega o que o Vitão ganha 14 hoje. mil. 14. O Índio foi campeão do mundo ganhando 14 mil reais por mês. Imagina, e o Vitão ganha R$1 milhão por mês. O Baldasso, hoje na base, para assinar o primeiro contrato, eles já vão ganhar mais de 15, 20. Na base. Então, é um outro momento. Acelera muito, passa muito rápido. Tu imagina esses caras tendo esse alcance que tem hoje de dinheiro entrando. Porque eles conseguiam fazer futebol sem ter o dinheiro entrando em abundância, cara. Eles conseguiam fazer futebol no olho do jogador, né? O famoso, o Renato lá, um dia antes da viagem para o Mundial, que entra dando cavalinho de pau no estacionamento, e o presidente Fábio Koff falava, vai dar uma dura nele, disse assim, ó, tu tá fora da viagem. E aí o Renato, malandro, né, volta e negocia com ele. Ah, mas olha, se eu fizer gol na final, aí ele brinca e leva o Renato. Sabe, a forma desses caras lidarem com o futebol... O Fernando Carvalho, hoje a receita da dupla Grenal por ano é R$500 milhão. A dupla Grenal fatura por ano R$500 milhão. Esses caras não tinham um décimo desse valor para administrar clube, cara. A gente acha que a dupla Grenal é miserável. Inter e Grêmio recebem por ano R$500 milhão cada um. A questão é que a administração dessa coisa toda é uma vergonha. E aí os clubes estão falindo. O Inter com 1 bilhão de dívida e o Grêmio com 800 milhões. É que se banalizou muita coisa, né? Se tu pegar o próprio presidente Barcelos, primeiro que ele tem tempo pra caramba, né? Ele vai agora porque é 5º ano, né? É tempo pra caramba de gestão. Sabe? O cara errou no primeiro, errou no segundo, errou no terceiro. Pô, chega, né? Já deu tempo dele entender o que poderia ter acontecido. Mas tu pega, ano passado, o que ele faz? Ele dá o all-in. Né? Ele vai lá no começo, aliás, ano anterior ainda, né? Porque ano passado. Não ano passado, sim, porque esse ano que a ProHub não teve na praia. Eu me lembro de ti ainda falando na praia, no ano passado, no estúdio da ProHub. Aí ele vai lá e dá o all-in. Ele monta toda uma estrutura, não sei o quê. Agora ele viu que ele fracassou. Só não dá pra dizer que ele fracassou literalmente porque ele não caiu. Mas ele chegou o mais perto possível de cair. O que faz ano que vem, cara? Num 5º ano de gestão. Ele provou todos os lados, só que agora ele tem a pior prova possível. O Inter não tem crédito. O Inter não tem onde bater e não tá aparecendo mecenas. O Inter não tem base. A base do Inter ao longo dos anos, poxa, daqui a pouco vinha alguém e dava 10, 20 milhões, daqui a pouco tinha alguém que prospectava, ou tu tinha o legado esportivo, porque ele tinha capacidade de jogar no time. Não tem ninguém, Baldasso. Não tem jogador para vender. Não tem jogador para vender, tirando o Vitão, não tem base, não tem crédito, é obrigado a fazer uma reformulação de grupo. Cara, o grupo do Internacional
Se tu pegar por qualquer critério que tu queira, que seria venda de jogador, jogador ruim, tem vários no grupo do Inter, que ficou bem claro, jogador cavalo cansado e jogador bunda mole, é 50% do grupo, Bagé. No mínimo 50% do grupo. E como é que tu vai refazer esse grupo? Como é que tu vai refazer esse grupo? Tu sabe que tu vende o Vitão por 9 milhões de euros, esse dinheiro entra na conta e fala assim, ó, ele é Não, sugado. e tu vai ter que vender. O problema é esse. Tu vai ter que vender. Porque daqui a pouco tu vai criar situações, tu vai fazer análise que alguns desses jogadores também, na hora do pega pra capar, eles também sentiram. Porque quem é que não sentiu nessa reta final? Eu vou dizer um jogador que eu vi que não sentiu. Dois, e ele pra mim são os dois gringos. Um é o Alan Rodrigues, que tá há pouco tempo aqui, mas eu acho que ele é diferente. E o outro é o mercado. O mercado não sentiu, cara. E o mercado é um senhor já. O mercado tá pro Inter como o Kahneman tá pro Grêmio. Ele não tem mais nem físico pra aguentar tantos jogos. Mas é o cara que é talhado pra esse tipo de coisa. Só que é pouco, ô Baldasso. A liderança, o Alan Patrick, outro dia ele já voltou com o nariz empinado, já repostou aí uma postagem de um amigo dele, dizendo que ele não merecia. Como ele não merecia se ele fez parte disso? Na hora que o bicho pegou, ele largou a bola, cara. Ele vivia com a bola embaixo do braço. Alan Patrick é um dos protagonistas do fracasso de 2025 e seria um dos protagonistas do rebaixamento também. Ele é o capitão do time. Também acho. É o capitão do time. Ah, Bajé, eu tô realmente preocupado. Tô realmente preocupado. Mas o Odorico, será que ele refez aquela ideia dele de contratação de 3 ou 4 jogadores de seleção brasileira? Será que ele entendeu que isso não vai ser possível? Eu acho que ele sabe que não vai ser possível. Ele tá usando uma frase que é importante. Eu gosto, mas ela também protege justamente essa promessa dele. Ontem ele falou de novo, olha, eu entendo que clubes vencedores precisam ser financeiramente organizados. E ele tá certo, não tem? Nós falamos há pouco da reconstrução com o presidente Carvalho, com o presidente Romildo, eles ganharam títulos porque eles reorganizaram financeiramente. Agora, convenhamos, né? O Luiz Castro, que se encaminha para ser o novo técnico do Grêmio, e eu gostei porque em poucas horas nós tivemos a despedida do presidente Guerra, a despedida do Mano Menezes, a despedida do Eurico Meira, que era o responsável pela comunicação. Só saí o Bisol até agora, mas vai sair mais gente, se Deus quiser. O Pedro Aguiar, que era conhecido como Pedrinho, supervisor de logística, que atrapalhou bastante a nossa vida nos hotéis, porque ele que chegava lá e dava ordem para nos tirar dos hotéis, também não está mais lá. Fernando Lázaro, que foi tido como um gênio, e gênio com J, porque contratou gente ruim demais no Grêmio, também está fora. Marcelo Rudolph, gerente operacional, que ficou muitos anos no Grêmio e tinha algumas críticas, mas era um cara muito poderoso lá, acabou também saindo fora. Luiz Wagner Vivian, executivo de futebol, fora. Círio Quadros, coordenador da base, também fora. Lembrando, a base do Grêmio Sub-20 esse ano, ela só não foi pior que a do Inter. A do Inter foi rebaixada e livrou a do Grêmio. Mas o Grêmio também ficou lá embaixo o tempo inteiro batendo cabeça. É isso aí, cara. Agora nós temos movimentos de fim de ano que precisam ser rápidos, né? O Inter e o Grêmio precisam contratar treinador. O tempo está passando, o tempo de trabalho até começar a próxima temporada é mínima. No caso do Internacional, tem a preocupação, né? Eu repito, teve essa reunião entre os notáveis. O que o Barcelos vai fazer? Quem vai ser o vice de futebol agora? Vai botar alguém da oposição? Mas faça hoje isso, né? Faça hoje, porque nós temos que. Ele está preso sem saber quem vão ser os seus vice-presidentes, porque tem que decidir todo mundo junto, para contratar treinador, para mandar embora jogadores. Tudo isso tem que ser resolvido muito rápido, Bagé. Nós estamos no dia, hoje é dia 10, estamos no dia 10, dia 20 acabou o ano, porque aí é festas, aí é Natal e Ano Novo. E quando virar o ano, dia 11 já tem jogo, cara. Eu ainda acho que em cima dessa pressão toda não vai ter uma grande surpresa pelo lado do Inter. Acho que o Grêmio está praticamente encaminhado ali, vai acabar fechando o Luiz Castro, agora já se chega num valor que ele e toda a comissão custariam algo em torno de 2 milhões, e só o Mano Menezes custava 900 mil, então tu dobra o salário do teu treinador, mas com uma outra perspectiva. Não vai ter dinheiro para trazer aqueles 3, 4 reforços em nível de seleção brasileira, mas eu acho que o Grêmio tem um esqueleto, tá? O Grêmio precisa contratar, mas o Grêmio tem um esqueleto. Agora, no Internacional, acho que a cirurgia vai ter que ser bem mais complicada. Inclusive, tirando alguns medalhões que cambalharam na reta final quando o que tu faz? Como é que tu libera o... daí tem a questão contratual, né? Que é um peso. Como é que tu libera o Borré, que custou 7 milhões de euros, e o Bernabé, que custou 4 milhões de euros? É difícil, cara, tu fazer negócio com esses caras. Mas vai ter que fazer. O Bernabé é pior. Cara, o Borré tu não pode continuar com o Borré. Não sei, o River Plate parece que é ele, não sei se dá pra fazer algum negócio, tirar algum troco aí, sei lá, tirar 3 milhões de dólares, tá bom, perdeu dinheiro, mas alguma coisa tem que fazer.
Tem que é isso, Porque eu bota um acho, jogador no negócio. eu acho que seria o caminho, tá? Porque o River quer ele. Ele com certeza vai querer o River. Foi o lugar que ele mais foi feliz. O Inter não quer ele. Não tem como pagar. E daqui a pouco tu pega um jogador de lá, faz algum tipo de negócio. Eu acho que vai Tem que ser o liberar. caminho. Uma ponte Esses mais, caras, mais viável, assim. tem que liberar. Tem que liberar esses caras. Aí, ó, Ah, que que pena. pena. Vou ter que liberar Que também, porque pena. terminou. Ah, cara, que pena. Infelizmente. Beijo Mas pra tá bom. vocês. Tchau, Tchau. beijo.